por que, que essa quantidade enorme de problemas está nos favorecendo. Eu vou explicar rapidamente aqui a dinâmica do Foro de São Paulo, do que está acontecendo hoje, por que a gente chegou nessa situação e por que isso tudo está sendo muito bom. Né? O Foro de São Paulo, como eu sempre falo para todos vocês, o comunista ele pensa a longo prazo, para ir matando as pererecas cozidas, porque se aquecer muita água, a perereca pula fora. Então, como que isso tudo aconteceu? Eles vão roubando aos pouquinhos, é como se faz na África, tem várias tribos na África que não tem água no local, eles bebem sangue do gado, eles fazem a perfuração no pescoço, tomam um pouquinho de sangue, mas não tomam muito sangue, senão o gado morre. É mais ou menos assim que funciona, eles não conseguem tirar a água do capim, mas tira a água do sangue do boi. Então é assim que eles fazem. Então o que aconteceu na verdade? Esse projeto de poder era para ter dado certo por diversos motivos, mas deu errado, graças a Deus, por diversos motivos internacionais. O mundo hoje está globalizado, né? Então os problemas estão globalizados. Como que começou o problema do Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo estava indo muito bem, desde quando FHC permitiu, o Lula inaugurou e tudo mais, porque o Foro de São Paulo não começou na inauguração, começou com o FHC permitindo os acordos, tem reportagem dele passando na TV, explicando isso e tudo mais, e aí vai. Como que começou o problema do Foro de São Paulo? Começou com o problema do Irã. Olha só, o Irã está fabricando armas nucleares, que era para ter sido destruído esse depósito há muito tempo, só que eles estão fazendo em uma usina subterrânea. Só quem tem armas que consegue alcançar esta usina é os Estados Unidos, e o presidente, que é o Barack Obama, que é comunistão, ele não está deixando acontecer nada. E a Rússia estava contra acontecer um ataque contra o Irã para destruir a sua usina nuclear. Se o Irã conseguir uma arma nuclear, ele desequilibra todo o Oriente Médio. Então, o que a Arábia Saudita fez? Contra a Rússia, ela abaixou e muito o preço do petróleo. Então, em todos os países do mundo, exceto no Brasil, o petróleo está aumentando. E caiu o preço do petróleo absurdamente. O que aconteceu? A única moeda que a Venezuela tinha era o petróleo. A Venezuela quebrou, porque petróleo passou a não valer mais nada. Então, o valor que nós pagamos hoje no petróleo é para subsidiar também o Foro de São Paulo, não é por causa da quebra, no caso da Petrobras, não. A Petrobras está quebrada é um outro fator, é excesso de desvios, né? E o petróleo que aumentou muito é para nós pagarmos esses desvios e pagarmos também o Foro de São Paulo. Então, com isso, como a Venezuela quebrou, desequilibrou toda a estrutura do Foro de São Paulo. Eles precisavam de dinheiro de qualquer jeito. Vamos roubar de quem? O único irmão rico é o brasileiro. Então, nessa, o brasileiro chupou. Só que por ser uma coisa inesperada, tudo isso aí quebrou toda a estrutura deles. Ou seja, as eleições elas foram todas programadas. Aécio Neves está envolvido na vinda da Smartmatic também para o Brasil. Todo mundo, ninguém desde 1990 fala de Foro de São Paulo no Congresso Nacional. Ninguém. Tem um ou outro falando agora porque está com medo de perder a cabeça. Mas ninguém fala. A imprensa não fala, nenhum político fala, então não tem político bonzinho. Né? Então ninguém está falando. Então, isso tudo causou a quebra do Foro de São Paulo. O furto começou a acontecer de um jeito desesperador. Por isso que eu coloquei, é bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. Ficou tão ruim, ficou tão desesperador isso tudo, que o povo brasileiro percebeu, opa, tem alguma coisa errada. Então, a dinâmica do Foro de São Paulo, estou falando de dinâmica, não estou falando de processos, entendeu? Estou falando de dinâmica, é só para vocês
entenderem o Foro de São Paulo numa forma globalizada, tá? Uma forma globalizada, o que está acontecendo e por que nós estamos tendo bastante informações.